Olá, pessoal. Eu sou o professor Max Bianchi Godoy e hoje eu quero trazer um assunto muito interessante para você na nossa prática profissional, que é como realizar uma estratégia de position trade como investimento de ações. Então, você sabe que investir em ações é muito fácil, qualquer pessoa pode fazer, mas utilizar a estratégia é você tentar ter resultados melhores do que as pessoas que não usam, tá certo? Então, é um assunto muito interessante, mas eu gostaria de começar antes me apresentando para você. Bem, eu sou o professor Max Bianchi Godoy, sou mestre em administração, tenho MBA executivo em negócios financeiros pela UNB, sou pós-graduado em gestão estratégica e qualidade e sou graduado, tenho formação em administração e ciências contábeis. Além disso, eu tenho alguns trabalhos publicados, como, por exemplo, meu livro, Segurança da Informação e Sua Importância para o Sucesso das Organizações, que foi publicado em 2004. E tenho vários artigos em revistas como esses, Os Novos Desafios do Gestor Público, na revista Gestão Pública, Fatores de Atenção na Gestão Pública, também na revista Gestão Pública. Tem um artigo sobre gestão de riscos, na revista Gestão Contemporânea da FAPA, e tem participação em diversos artigos, tais como 11 ideias para negócio em tempos de crise, da revista Exame, que eu tive participação, e também algumas entrevistas televisivas, SBT, Rede Globo e outras. Um pouquinho da minha experiência profissional, eu sou professor desde 2008 em cursos de graduação e pós-graduação no DF, em São Paulo e no Rio. Fui coordenador acadêmico do MBA em Gestão e Políticas Públicas e também dos cursos de extensão de uma grande instituição de ensino aqui no DF. E desde 2010 eu sou coordenador do MBA em Gestão Bancária de uma outra instituição de ensino, só que essa é EAD. E já fui também educador corporativo de 2002 a 2009. Um pouquinho mais sobre mim, eu fui gestor, gerente de visão de um grande banco, onde eu trabalhei por mais de 30 anos. Nesse banco, como eu falei, eu fui educador corporativo, trabalhei com a coordenação de grupos técnicos de planejamento estratégico por mais de 12 anos, assunto esse que, inclusive, a gente desenvolveu metodologia, uma série de coisas muito interessantes. Na década de 90, eu tive uma empresa de informática no Rio de Janeiro que fazia tanto a parte de desenvolvimento de software quanto a parte também de suporte em informática. E desde 2012, eu tenho uma empresa de consultoria e treinamentos empresariais e acadêmicos aqui no Distrito Federal. Tá bom? Agora que você me conhece um pouco, vamos entrar no nosso assunto de hoje, que é o Position Trade. Primeiro, eu queria perguntar para você, você sabe o que é Position Trade? Position Trade é uma das estratégias de investimentos em bolsa de valores. Como você sabe, existem dois mercados secundários, né, que a gente chama de mercado secundário, porque o mercado primário é onde é o lançamento das ações, as empresas lançam a ação, e o mercado secundário ele tem dois ambientes, um ambiente de bolsa, que é um ambiente centralizado, é um ambiente mais regulado, centralizado, e um ambiente de balcão, que a gente chama de mercado de balcão, que também é um ambiente muito utilizado, sendo que a bolsa você pode começar com um investimento bem pequeno, enquanto que o mercado de balcão os investimentos são bem maiores. Tá? Então a gente vai se focar na bolsa, e eu vou trazer de um nível bem tranquilo para você que nunca investiu, aprender, e para você que já investiu, de repente pegar uma dicasinha, alguma coisa que talvez você não saiba. Então, vamos primeiro perguntar o que é Position Trade. Position Trade é uma modalidade de estratégia de investimento que os ganhos tendem a ser maiores do que os outros investimentos de curto prazo, porque as aquisições são mais estudadas, em média, né, os ganhos são entre 15% e 20%, dependendo do prazo, claro, dependendo da época, dependendo da situação do mercado, mas a média gira entre 15% e 20%. É um investimento
que a gente chama de médio a longo prazo, os investidores tendem a adquirir ações e costumam segurá-las por um determinado tempo, mais longo, né, do que os investimentos de curto prazo, a fim de aguardar a valorização do ativo e podendo receber até alguns dividendos das ações. Às vezes esperam tanto e chega a passar o período, né, e recebe dividendo, tá certo? É aquela história, é brincadeira, essa position trade, né, eu brinco que é o investimento do pescador. O pescador ele joga o anzol e espera até o peixe morder. É mais ou menos, só que você não espera tanto assim. Por que ele é bom, esse investimento? Ele é muito voltado para as pessoas que trabalham, que têm outra atividade, que não podem ficar olhando o mercado a todo minuto, né? Então, ele exige muito menos do investidor. Por isso que é um investimento bom para você começar, para você aprender, mas ele vai requerer um conhecimentozinho técnico que você pode aprender com o tempo. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Normalmente, as análises técnicas se mesclam com as análises fundamentalistas, ou seja, você basicamente vai precisar das duas análises, análise fundamentalista primeiro e depois análise técnica. No caso da fundamentalista, vai envolver a verificação de balanços, verificação da situação econômica, aspectos de sua gestão e outros. Principalmente, nesse caso do position trade, você vai precisar muito de verificar a DRE das empresas, tá? Para saber a situação delas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. O position trade, os investidores identificam o seu posicionamento mediante a análise das avaliações do comportamento das ações, que a gente fala muito sobre análise técnica, né? Sendo essas realizadas por meio de técnicas de análise fundamentalista e análise técnica, que a gente chama também de análise gráfica, a partir da combinação dessas e de outras ferramentas, a fim do investidor consiga verificar quais seriam as tendências do mercado em determinado período. Então, a ideia, né, como você já viu, quando a gente falou de análise técnica, é você observar o comportamento da ação ao longo de um certo tempo e, com base nesse comportamento, você pode tentar prever o que vai acontecer. É claro que tem outras variáveis envolvidas, mas te dá uma noção, né? É muito interessante a análise técnica, que te dá uma noção de comportamento da ação mesmo, claro que varia de acordo com o mercado, situação econômica, situação da empresa em si. Então, você tem umas variações, né? As vantagens do position trade, como a gente já falou até algumas, mas eu vou comentar mais outras mais detalhadamente com você. Fornece ao investidor maior liberdade quanto a esse não precisar acompanhar o mercado o tempo todo. Você vê que algumas estratégias, como day trade, scalp trade, então nem se fala, o investidor tem que ficar olhando a cada 5 minutos, a cada 1 minuto, para ver o comportamento. É claro que os ganhos são bem menores, mas eles ganham em volume e ganham com um período mais curto. Enquanto que o position trade, você vai ganhar um período mais longo, tende a ganhar mais, né? Até o seu custo operacional tende a ser menor. Como se tem mais tempo, você pode verificar grandes movimentos, tendências, percebendo viradas de mercado. O investidor corre menos riscos de erros operacionais, sendo esses muito grandes em operações de curto prazo. Então, você que faz o day trade, por exemplo, que já fez, já ouviu falar, quem faz o scalp trade, então, existe uma ocorrência muito grande de erros operacionais, porque o cara está fazendo toda hora, ele tem que comprar e vender toda hora, né? Enquanto que nesse não, como você vai comprar e vai demorar um tempo para vender a tua posição, ele acaba sendo mais seguro também, né? Além de ser mais barato, porque cada vez você tem um custo de operação. Mas vamos ver lá. Como é que a gente faz, então? Como é que a gente realiza na prática os investimentos com as estratégias de position trades, tá? Primeiro, como escolher a ação que você vai investir? Você pode receber indicação de amigos, de colegas, mas não basta. A ideia é que você faça uma análise. Você começa fazendo uma análise fundamentalista das empresas que você acha que seriam as empresas para você investir, né? A análise fundamentalista ela vai buscar verificar a condição das empresas, pois uma vez o tempo de investimento é maior, se a empresa estiver pouco rentável com problemas, isso pode se refletir em suas ações e no seu investimento a médio ou longo prazo. Então, utilize os chamados filtros de fundamentos, para se saber que ativos você quer observar. Então, você pode entrar num site, né, que existem alguns sites que fazem isso. Claro que você vai ter que, né, ter uns dias grátis, mas depois você pode pagar. A ideia é que, se você realmente for ficar muito tempo realizando esses investimentos, é interessante fazer. Mas você pode fazer também pessoalmente. Você pode pegar algumas avaliações que
que você faz, pega os balanços das empresas e faz, só que vai levar mais tempo. Se você tiver muitas empresas para fazer, acaba demorando um pouquinho, mas é possível, né? Se você, como eu, não quiser perder tanto tempo, né? E você, porque esses softwares, esses sistemas que estão na rede, vamos dizer assim, na nuvem, eles já têm vários dados, então você não vai precisar procurar esses dados, apesar de serem dados públicos, vão estar disponíveis na internet, com certeza, né? Após você escolher preliminarmente as empresas, né, se passa a realizar também a análise técnica dessas. Essa análise técnica, como está aqui na sua observação, não demanda softwares complicados de análise, então não tem uma necessidade de sofisticação. Existem uns até bem baratos, que você pode, até alguns oferecidos gratuitamente pelas corretoras, que você pode usar. Porque como você vai utilizar a análise técnica muito pouco, né, em períodos específicos, como eu falei para você, você não vai precisar ficar toda hora olhando, você vai olhar em momentos específicos. Eu vou falar um pouquinho disso no slide seguinte, olha só. Aspectos da análise técnica que o investidor vai fazer. Tá? Sugestão que você vai fazer. Claro que cada um, né, tem o seu método, a sua forma de agir. Eu vou te dar uma sugestão do meu método, do método que me passaram, eu achei melhor, mas você fica à vontade no que você achar mais plausível para a sua realidade. Então, logo após escolher as empresas pela análise fundamentalista, se passa a realizar a análise técnica, a qual sugere-se observar, né, os gráficos de evoluções semanais e mensais de suas cotações, utilizar um software de análise técnica. Você pode fazer isso também com uma planilha de Excel, só que você vai levar um tempo para fazer e, de repente, como você não tem uma exigência técnica tão grande, você pode usar até um software de corretora, que a corretora disponibiliza, ou outro, porque você tem tempo, né, para fazer, você não precisa fazer imediato, então você não tem delay, nada disso, né? Então, isso também te dá um certo conforto, uma certa liberdade. Verificar as médias móveis de pelo menos 20 meses para determinação de eventuais tendências para ação. Então, você está vendo essas cristazinhas, que a gente chama de candles, né? Essas cristazinhas. Essa mais escura que você está vendo, ela é vermelha, então a tendência de queda abriu e caiu, tá? Tanto é que ela continua aqui, tá vendo? E as mais claras, elas são as verdes, certo? Eu estou falando isso porque tem software que é assim, né? Vermelho e verde, que facilita. Esse aqui é preto e branco, né? Até um software bem famoso que muita gente usa, certo? Mas por ser preto e branco, as mais escuras são as de queda e as mais claras são as de subida. Só para você ter uma ideia, essas candles aqui, elas são de uma semana, tá? São candles de uma semana, é um gráfico semanal. Tá? Se você ver aqui, está bem pequenininho, acho que você não vai conseguir ver, mas a ideia é você pegar esses gráficos para 20 meses e observar, né, as médias móveis. Então, tem até softwares que já dão as médias móveis para você, e normalmente é essa linhazinha que você está vendo aqui, e aí você observa por quê? Porque o que tiver acima da média para vender é bom, e o que tiver abaixo da média para comprar para você é bom. Então, você analisa isso, tá certo? Então, claro que cada caso é um caso, você tem que ver o que você está fazendo, se você está vendendo ou se está comprando. Eu estou dando a sugestão que você compra um ativo e depois você vende ele, tá certo? Uma vez estabelecidas as análises requeridas, sugere que o investidor observe o mercado o mínimo possível, tal como uma vez por semana, quer dizer, ele é bem tranquilo, a gestão desse investimento é bem tranquila, né, no Position Trade. Preferencialmente às sextas-feiras, né, porque as semanas são de segunda a sexta quando fecha o pregão, então o ideal é que você, na sexta-feira, pegue a posição da semana, evitando acompanhar né, a movimentação, acompanhar o tempo todo, pois é uma maior chance de você tomar decisões não pensadas e se arrepender. Não sei se já aconteceu com você, mas quem investe em bolsa, às vezes vê o mercado caindo, se desespera, né? Ah, vou vender para não perder muito. Né? Essa estratégia não é assim. Você estabelece por isso que você não tem um prazo determinado, né? Tem um prazo aproximado, mas não determinado, porque você estabelece uma meta e você espera aquela meta acontecer e aí você realiza seu investimento, tá? Então, ela tem uma visão um pouco diferente do day trade e do scalp trade. Ela é bem diferente. Tá? Outra coisa que você deve ficar atento são chamados ciclos de mercado. O que é um ciclo de mercado?
O americano até brinca, né? Porque o ciclo do mercado, que eles chamam de queda do mercado americano, começa em novembro, né? Começa dia 31 de outubro, né? Com o 30 de outubro com Halloween e vai terminar só em maio, tá certo? Então a gente tem que ver com o mercado. O mercado brasileiro tem os ciclos dele, o mercado americano tem os ciclos dele. A ideia é o quê? Tem momentos, né, que as ações têm maior valorização durante o ano e tem momentos que as ações têm menor valorização durante o ano das empresas. Então você tem que acompanhar esses ciclos e verificar se essas empresas estão dentro desses ciclos. Por exemplo, o Ibovespa está subindo, tá? A ação daquela empresa está subindo também, então ela tem um comportamento semelhante. Outras ações, o Ibovespa está subindo, elas são estáveis. O Ibovespa desce, elas continuam estáveis. Né? É um outro tipo de ação. Tem ações que o Ibovespa sobe, ela sobe atrás. Né? Tem ações que o Ibovespa desce, ela desce atrás. Agora, tem umas outras ações que são meio erráticas, né? Porque o Ibovespa sobe, elas descem. Né? E isso tudo tem a ver também com esses ciclos de mercado. Tá? E é muito interessante você observar isso. Existem muitos trabalhos sobre isso, você pode ler sobre isso. Agora, a ideia é que você, ao observar o gráfico, você vai ter uma noção mais precisa quanto a esses ciclos, né? A análise técnica, tá certo? É muito importante que você faça isso. E a hora de sair? A hora de sair, né, eu brinco que é a melhor hora porque é a hora que você tem que pegar o seu rendimento, né? É vender a sua posição acionária. Um position trade é um investidor que busca um prazo maior para suas operações. Normalmente ele entra na operação e só vai encerrar, vender depois de algumas semanas ou meses. Eu até brinco, né, que até dei uma sugestão, tudo sugestão, pessoal, você vai ver o melhor para você. Tá? Para alguns investidores, o tempo médio é de 5 a 6 semanas. Então, o tempo médio de um position trade é entre 5 e 6 semanas, mas é claro, tem investidores que até recebem dividendos, que ficam mais de um ano, mais de um período, às vezes mais de 6 meses, ou mais de um ano, com aquele investimento. Né? Então, por isso, às vezes demora. Né? Ele recebe dividendo por conta disso. O investidor visa uma variação maior do ativo, sendo as variações médias boas em operações de position trade entre 15% e 20%. A gente até falou no início. Muitas vezes você tem o alvo. O tempo é o tempo que você vai levar para atingir aquele alvo, tá certo? Sendo essa possível meta do position trade. Pessoal, resumidamente, esses são as dicas e a prática para você fazer um position trade, que é uma estratégia de investimento que a gente gosta muito. Tá? Eu, particularmente, gosto muito dessa estratégia, até porque eu não vivo em cima da Bolsa. Se você vive em cima da Bolsa, não, eu olho toda hora, talvez essa não seja a melhor estratégia para você, varia de acordo com o perfil do investidor. Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido a nossa prática profissional, que é como realizar investimentos com estratégia de position trade. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Eu sou o professor Max Bianchi Godoy. O meu e-mail está aí, max@maxdesenvolvimento.com.br. E eu espero vê-lo numa próxima prática profissional, num próximo curso, numa próxima aula. E sucesso para você na carreira, sucesso nos estudos, que você tenha uma excelente experiência educacional, né, e que isso seja muito útil para você, para a sua vida, para a sua carreira. Um abraço, tchau.